O Thales, ele falou para mim ontem, eu nunca conheci uma pessoa com conhecimento de liderança de uma forma prática como o João. A gente estava assistindo uma live dele semana passada, um dia que você fez a live no YouTube, e o Thales falou assim: caramba, que legal. São coisas que a gente vai pegando e que a gente vai aprendendo um com o outro. Então agora a gente vai ter a honra, vai ter o prazer de receber o João aqui. O João tem mais de quantos anos de experiência, João? João tem mais de 35 anos de experiência. Não é um Zé qualquer. A gente prioriza e a gente tem um cuidado muito grande com o que a gente coloca em cima desse palco. Então, é uma pessoa que vocês podem pegar, vocês podem confiar e vocês podem contar. É um prazer estar recebendo você, João. O palco é seu, a casa é nossa. E é com muita honra, muito orgulho e muita satisfação que a gente vai aprender muito agora com o João. Obrigada, viu, João? É uma honra escutar isso agora. Obrigado. São 35 anos de história aí na luta. Já vai pôr aí para começar. Eu vou deixar a primeira pergunta aí para vocês. Quem cuida do líder? Né? Porque o líder é o quê? Ele tem que cuidar das pessoas. Ele tem que cuidar da sua equipe. E o líder, eu digo, não é só a pessoa que está dentro de uma fábrica, uma pessoa que está dentro na frente de uma equipe. É vocês que muitas vezes estão sozinhos no seu próprio negócio. É vocês que estão ali para fazer acontecer. Na época olímpica, né, também tem que ser o auto-líder. Quem que se auto-lidera também? Quem que é obrigado? A gente, para começar a ser líder, tem que saber se auto-liderar. Como que você vai liderar, vai conduzir pessoas se você não se lidera? Então isso aqui me chama muita atenção, porque 67% das pessoas... Tá funcionando? Você pode... 67% das pessoas estão com problemas, o quê? Saúde mental. Que hoje é muito exigido, hoje está muito forte. E ele já vai mudar e ele já fica mais fácil de ir acompanhando. Então, antigamente era tudo mais, sei lá se era muito mais simples. Era menos informação. Hoje nós temos muita informação. Foi. Tá. Que planeta que estava lá? Então, vamos lá. Então, minha experiência são mais de 35 anos. Hoje a Madeira Três Estados está com 450 funcionários. A gente fornece o Brasil inteiro. A gente não se arriscou para fora, porque o nosso produto é muito delicado. Então, é um pouco assim arriscado, porque a gente já viu muita empresa quebrar por questão de estar fora e o pessoal recusar, enfim. E ele é um produto feito, vamos dizer assim, artesanalmente. Por isso que é tanta gente trabalhando. A minha responsabilidade era de estabelecer ordem, assumir o controle e garantir a estabilidade para gerar resultados extraordinários. Resumindo, a minha missão sempre foi ajudar as pessoas a crescerem. Minha missão sempre foi ajudar as pessoas a evoluírem. Para mim, eu tenho aquela acreditada, parceria. Para mim é muito forte isso. Uma mão, um grudar no outro, você vai longe. Sozinho, muitas vezes, é complicado. Já investi em PNL, coaching, já fiz executivo coaching, só não fiz um master ainda, que é um dos planos meus. A parte Lean Manufacturing, sistema Toyota, eu conheço cabo a rabo. Parte de eliminação de desperdícios, então eu gosto muito de trabalhar isso. Eu gosto de estar dentro da fábrica. E está como? Com as pessoas. Como é uma empresa familiar, meu pai que tocou ela, criou ela. E as pessoas, com o tempo, começaram a vir para o meu lado. Isso causou um pouco de ciúmes, né? Medo que a gente tirasse ele. Porque as pessoas têm acesso a mim. Hoje, eu não preciso brigar com ninguém. E eu não consigo brigar no sentido que eu sou muito transparente. A hora que uma pessoa fica na minha frente, a hora que começa, antes de começar, eu já deixo as regras ditas. Vocês tiveram, acho que hoje de manhã foi falado sobre isso. Quando eu contrato uma pessoa, eu faço o quê?
funciona assim comigo. Sim, 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 assado. Por quê? Se a gente é transparente no primeiro dia ou antes de começar, a pessoa vai aceitou, sabendo. Então, depois, não vem dizer que não sabia. Outra coisa, a transparência. São os valores que nós precisamos ter. Isso vai depender de nós. Se a pessoa está fazendo errado, eu vou chamar a pessoa, vou mostrar, dar um feedback já imediato. Então começa o quê? A conduzir para um caminho de crescimento. No passado, eu fiz uma turma, eu era o Coach for You. Era desenvolvimento pessoal com liderança. Eu vou revelar uma coisa, gente. Eu não tinha nem coragem de falar na frente das pessoas. E eu, dentro da fábrica, com o rapaz que trabalhava comigo, eu falava, me diga o que precisa para uma pessoa desenvolver. Ele falou, João Carlos, acho que isso e isso. E eu montei. E ele chamou a cunhada e não sei quem. E o que aconteceu? Estava em 10 pessoas. Na segunda, eram 4 encontros de 3 horas. Na segunda, tinha 20 e poucas pessoas. Terminei com a turma gaguejando e abri mais uma turma. Em um ano, eu fechei 14 turmas. Desculpa, 14 turmas de 4 encontros de 3 horas. Então, para mim, foi uma prova real que era essa a minha missão. Então, 62% dos líderes estão com problema de saúde mental. O que é saúde mental? É depressão, burnout, o estresse, problemas familiares. E o que isso vai acarretar no futuro? Isso derruba qualquer família. Se não houver um equilíbrio, apesar que o equilíbrio dentro de uma empresa não existe. Porque ou você está dentro do trabalho, você vai estar 100% dedicado ao teu trabalho. Quando você sai do trabalho, você vai para casa, deve estar 100% dedicado em casa. Então, você não vai conseguir ter um equilíbrio durante o trabalho e nem em casa. Muitas pessoas fazem o quê? Levam o trabalho para casa. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Então, eles levam o trabalho para casa. Isso que estraga a maioria das relações e não traz o descanso. E aí que... Peraí. Quem mudou para mim, Guilherme? Não vai... Volta 62% só para mim. No anterior. Tá. Agora pode vir naquele lá. Daí já me localizei. Então, o que acontece? O líder começa a entrar numa solidão. Parece que não. Tem um network. Tem. Mas dentro da empresa, ele é visto como super-homem. Ele vai tomar as decisões, ele tem que enfrentar, ele tem que estar adiante da equipe ou representando a empresa. Ele tem que saber lidar com essa situação. Se ele é o dono da empresa, é diferente. Ele está ali, mas quando ele tem uma equipe para liderar, ele tem que responder pela empresa. A sociedade romantiza o líder como uma figura inabalável. Quem de vocês tem uma liderança? Para quem que você recorre quando tem que pedir para solucionar um problema? É ele. Não é para a equipe. Quando você precisa que ele resolva, mande alguém embora lá na equipe, ele tem que resolver. Se um problema da equipe, dos membros da equipe está com problema, vai fazer o quê? Vai procurar ele. Então ele é um intermediário e ele fica como uma figura inabalável. Isso é visto assim. Ninguém sabe que ele tem uma vida particular, ninguém lembra que ele tem, não lembra que ele pode ter estresse. Raramente consideramos sua vulnerabilidade interior. Ele não tem íntimo, ele não tem as emoções. É isso que as pessoas imaginam. Eu sei que líderes, até as pessoas que saem, fazem o quê? Mandam mensagem no WhatsApp pedindo para voltar no emprego, para o líder final de semana. Então não deixa o cara respirar. E hoje a NR1 fala muito disso, da saúde mental. Hoje é um tema que está sendo batido. E principalmente, falaram muito bem as mensagens do WhatsApp. Por quê? Conforme como você escreve no WhatsApp, vai dar para entender, ou a pessoa fica com medo, a pessoa está braba, não sei o quê. Por quê? É aquilo que ela entende, as emoções do dia dela, vai entender aquilo, trazendo o quê? Medo, insegurança. Decisões importantes frequentemente são tomadas em isolamento, isso cria um paradoxo doloroso.
que às vezes ele tem que tomar decisões imediatas. Hoje a gente tem essa mania de às vezes ouvir o áudio no e-mail, no 2, na velocidade. E a mensagem fica totalmente distorcida, mas talvez não é nem a questão de... Que às vezes também tem um erro na comunicação quando você quer escrever ou quando você quer passar um áudio, né? E eu vejo que as pessoas confundem muito porque estão na velocidade e você tem uma impressão totalmente diferente do que realmente eu disse. Pensa, minha voz, assim, às vezes está no trabalho, você está agitado. Eu quase bati num esses dias, porque eu ouvi esse negócio no 2, aí eu já estava estressada e peguei aquele trem no estresse e falei, minha irmã, tu não conversa direito comigo não, pra tu ver. É bem isso mesmo. Isso eu digo pra minha esposa, às vezes ela manda mensagem, ela não tá legal, eu escuto no 1 e-mail, 2, o que eu pensei? Tá braba. Deixa eu pôr no 1 pra mim certificar. Pronto, tava normal. Esse é um dos perigos da questão da comunicação, tá? A comunicação é algo sério também. E uma coisa assim que as pessoas falam verbalmente, não por escrito. Fala, faz isso, faz aquilo. Daí a pessoa não faz, ainda sai de errado. Mas não é. O problema é que a comunicação verdadeira é aquilo que a outra pessoa entende, não o que você fala. A responsabilidade pelos resultados da equipe gera uma pressão constante. Se o líder não consegue conquistar a equipe, não vai ter resultado. E aí ele se desespera, tomando decisões precipitadas, causando o quê? Resultados baixos. E aí o risco dele perder emprego começa a gerar o quê? Vamos dizer assim, aquele ciclo que aí ele começa a perder o controle mais ainda e começa... E geralmente quando um líder não sabe dar um feedback, um líder despreparado. E lembrando que o líder tem que estar sempre o quê? Um passo ou 2 até na frente da equipe. Ele tem que estar preparado mais que a equipe. E o pior de tudo, ele tem que saber lidar com o seu estado emocional. Que é a dita inteligência emocional, consciência emocional. Eu boto mais consciência emocional. Como equilibrar as emoções? Como trabalhar com as emoções? O líder equilibra as expectativas dos outros com as suas próprias incertezas. Eu tive casos de líderes que faziam promessa para seus funcionários ali na sua equipe que ele não poderia cumprir com aquilo. A empresa não dava estrutura para aquilo. E ele sabia muito bem disso. Só que ele queria o quê? Ter as pessoas do lado dele, enganando. E um dos principais fatores para um líder que eu considero é o quê? A transparência e a humildade. Para mim isso não é inegociável. O cara tem que ser transparente, verdadeiro e ter humildade. Pode mudar, Guilherme. Então, o líder tem o seu fardo invisível. O que é? Ele é o guardião do propósito, missão, visão da empresa, seus valores. Ele tem que estar representando aquilo. Né? Ele tem que estar demonstrando para a equipe, transmitindo aquilo, fazer a equipe viver aquilo. Eu tinha uma líder no passado, ela liderava 80 pessoas. Ela era guerreira. E foi a primeira mulher que eu pus liderança. Eu criei uma briga inteira com a família. Na época era só homem, porque era só homem. E eu falei, não, eu vou pôr a dona Tereza. E ela era semi-analfabeta. Mas isso já faz mais de 20 e poucos anos. Era era analfabeta, desculpa. Ela, dentro da empresa, fez todo o ensino médio, fundamental. Ela fez, inclusive, curso pelo Pronatec, de PCP. Era batalhadeira. Só que ela dominava a equipe como? Ferro e fogo. Mexesse com a boca da veinha, escutava. Só que ela fazia o quê? Todo mundo respeitava ela, gostava dela. Só que finalmente ela já ia se aposentar e o que acontece? Ela já estava cansando. Então você vê, era o estilo de liderança que eu não concordava? Não. Porém, é aquilo que ela podia dar. E ela deu com muita força. Então tem muitos líderes que conseguem equilibrar a sua equipe porque se identificam com o líder. E lembrando que, isso porque ela não tinha formado ainda uma cultura. A nossa empresa, sendo familiar, tinha 4 donos e 4 ordens.
Imagine a cabeça da equipe. Obedeço quem? É óbvio que meu pai, né? Porque era mais... tipo assim, como que é? Quem tem medo... então, quem tem medo. Aí vem o que? A resiliência. O líder tem que saber lidar com essas situações. Lembrando que nós temos emoções. 16, 23. O líder tem medo, aliás, tem emoções. Então ele tem o quê? Saber lidar com essas situações, aonde vem a resiliência. Que ele vai ter que aprender a lidar com situações que ele vai ficar abaixo, que vai cair, e vai ter que aprender a se levantar. Agora, se ele não souber lidar com suas emoções, ele perde o cargo de liderança. E a equipe, resumindo, as pessoas vão montar cavalo nele. Então, o que nós temos que fazer? É aprender a lidar com as nossas emoções, sabendo lidar e enfrentar os problemas, sabendo enfrentar as situações, para que possamos ser exemplos para a equipe, que possamos ter a equipe buscando te seguir. Maturidade emocional. Você na liderança aprende, você cresce emocionalmente, não adianta, você cresce, queira ou não. Vocês que têm empresa, quem iniciou a empresa sabe como que é. Então a gente precisa aprender a lidar com nossas emoções, principalmente o autoconhecimento, eu bato muito. O autoconhecimento é um fator importante na vida. É você treinar, você aprender a entender as suas emoções. E isso vai refletir aonde também? Onde vocês acham? Em casa, nos relacionamentos. Porque o trabalho, queira ou não, toma quanto tempo na nossa vida? Nossa casa é simplesmente um local de passeio. O trabalho é o nosso local que nós vivemos. Então, se você não souber controlar as emoções, se você não souber conduzir as suas emoções, você vai ter sérios problemas. E todos nós passamos por isso. Qual foi a minha solução para mim enfrentar os meus estresses? Meu filho. Quando ele era pequeno, o que eu fiz? Eu chegava em casa, eu tirava o tempo para brincar com ele. Mas não era só brincar com videogame e tal. Porque estava passando uma fase bem difícil. Eu tornei criança junto com ele. Eu era um amiguinho dele, na verdade. Aonde nós brincávamos e isso me ajudava o quê? Descansar. Então, a importância é achar um jeito de aliviar, achar um jeito de descansar. Sabe que o líder também tem as pressões das decisões. Chega de manhã, por exemplo, vai começar lá na empresa, são 14 setores. E vem gente do que é lado, porque ainda estamos em processo de mudança de cultura novamente, organização do processo, eliminação do desperdício, treinamentos da liderança, contratando novos líderes. E aí vem que aquilo lá, deu problema aqui, deu problema lá. O que você faz? Usando a PNL, eu sempre uso assim essa forma visual. Qual que é? É você imaginar que a tua cabeça é feita por caixinhas. Vem uma pessoa te pedir tem um problema. Coloca aqui. É urgente? Tem a grade das prioridades. É urgente, é importante? Sim. Então vamos lá resolver um rapidinho. Deixa pré-adiantado, volta para o outro. Não, a terceira caixinha é mais importante que a segunda. Vai lá e resolve. Aí depois que você alinhou tudo isso, você volta daí concluindo com todo... Aí processo por inteiro. Porque como está na liderança, você vai liderando as pessoas. E aí você já vai direcionando. Então usa a PNL. E um pressuposto da PNL que eu quero passar para vocês, e anotem, que isso ajuda até vocês na vida particular, que toda ação tem uma intenção positiva. O que quer dizer isso? Uma mãe que bate no filho porque ele estava brincando com uma faca. Qual que era a intenção positiva da mãe? Se machucar, porque ela ama a criança, ela quer proteger. Se você começar a olhar quando as pessoas tomam atitude dentro da empresa, erram algum processo, qual foi a intenção dela? Você já vai entender, opa, ela não tem. A intenção dela era fazer certo, porém ainda não teve informação. Aí entra o que? A análise do processo. Os 5 porquê. Ela tem as condições, a empresa deu as condições necessárias para ela fazer certo?
É mais fácil chamar o seu burro, não faz certo. Não presta atenção. 95% dos casos não é erro humano. Erro de processo. Erro do que o Thales estava falando? PPM, análise de processo, a comunicação, a brincadeira do Simon, informações, porque eu faço a minha informação, o meu processo, baseado no que eu sei, da forma que eu penso. E o que acontece? Eu entendo, mas ele não. Então, geralmente, quando eu faço um PPM, que eu usava PO, ou POP, que é o Padrão Operacional Procedimento Operacional Padronizado. O que acontecia? Eu pedia para a pessoa simples ler, até de pessoa que não fazia parte daquele setor. Porque se ela entendesse, todo mundo entenderia. Guilherme, pode mudar. Sinais de alerta. Quando você começar a sentir o quê? Hesitação constante, você não sabe que decisão tomar, começa a dar pânico. Quando você começa a perder a direção, para onde eu estou indo, o que fazer, entrar o desespero, não dormir direito. Tem pessoas que não se desligam de dormir, certo? Isso vai do perfil de cada um. Eu sempre sugiro, tenha um bloquinho, uma caneta lá da cama. Porque o celular pode até tentar olhar o Instagram, certo? Olhar o Reels, então você já vai perder mais o sono. Põe um bloco e uma caneta do lado da cama para você anotar as informações que precisa. Limites frágeis. Você não consegue mais pôr limite na equipe. Você não consegue fazer que as pessoas te respeitem mais. Porque você não está tendo postura, você não está conseguindo lidar com você mesmo. Como que você vai conseguir que as pessoas te respeitem? Aí vem os sintomas físicos. Quais são? Insônia, ansiedade, crise de pânico. E aí começa a afetar. Aí é onde que eu bato. Quem cuida do líder? Muitas vezes está sozinho, nem a família apoia. A empresa massacra. Muitas vezes tem... Os superiores deles são terríveis de lidar. Por quê? Faça o que são autoritários. São chefes, não são líderes, são chefes. Se vire, faça. Meu irmão era assim no passado. Eu estou mandando e não queria saber como que era. Aí a quem lá resolveu os problemas? Eu. Criava o fuzuê lá, eu tinha que ir lá e alinhar tudo e botar o pessoal de volta nos trilhos. Guilherme? Então, para você começar a ter essa prática de autocuidado é simples. Uma coisa eu vou dizer para vocês. A busca de conhecimento, o que estou fazendo aqui. Isso é uma parte essencial para você começar a melhorar. O que o Thales passa para vocês aqui é fenomenal. Aí buscar redes de apoio. O que são as redes de apoio? Até próprios colegas, empresários ou líderes que possam te ajudar, aqueles que passaram por situações assim. Isso é muito importante. Trocar ideias. Outra coisa. Agora eu pergunto para vocês assim, me respondo aqui. Ó. Quem que se conhece na essência? Quem é você na essência? Levante a mão quem sabe falar das suas qualidades, seus pontos fortes. Só que os pontos fracos você administra. Por que em relacionamentos não dá certo, muitas vezes? Porque você tem que ser assim como eu quero. E a pessoa quer se esforçar para a esposa ou para o marido ser uma pessoa que ela quer, mas não é a essência dela. E aí começa o que é a frustração. E aí vem as separações e tal. A partir do momento que ela é o que é na essência, vai agradar todo mundo. Então as pessoas precisam entender quem elas são de verdade. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus valores? E o principal de tudo, o propósito. Propósito de vida. Por que você está na empresa?
Como eu falei, a minha missão é ajudar as pessoas. E qual que é a pessoa que está na liderança? Às vezes não sabe não, o que quer que para 10 anos, 15 anos, 20 anos, aonde quer estar. Não, eu quero ganhar meu dinheiro. E daí? Que é fácil querer ganhar dinheiro, mas aonde que eu quero chegar? Por que, qual o motivo desse dinheiro eu ter? Então, é aí que começa. Aí vem as mentorias, isso ajuda no dia a dia. E quando você tira um tempo para você? Um tempo para você, não para a família. Para você, ou não para a empresa. As mulheres, dar um trato, cuidar do cabelo, tirar um tempo para você, realmente. Os homens, talvez, sentar e pescar. Oi? Então, você tem que fazer algo que você gosta, pelo menos uma vez na semana, tirar um tempo para você. Bater um bom papo. Às vezes você passa 1 mês, 2, 3 trabalhando e a correria e você não cuida de você. E isso afeta muito. Hoje eu consigo fazer isso sábado e eu tenho que agradecer ao Gustavo, que ele pegou as redes sociais para mim agora, que eu ficava fazendo meus posts e tudo. E hoje eu tiro sábado diferente. Aí acaba passando, você não sabe que está estressado, por que você está gritando, por que você está. Então, o líder tem que ter o seu tempo para se entender, o seu tempo para respirar. Uma mãe que tem que ainda cuidar da empresa e tem seus filhos, tem que deixa o filho com o marido, com o pai, vai cuidar de si próprio um pouquinho. A necessidade de saber quem é você, a necessidade de você dar um pouquinho de atenção para si próprio. A gente tem que ter... Quem lida com vendas, por exemplo, quem trabalha com o carro, quem precisa do carro para trabalhar? Se você não fizer a manutenção do carro, o que acontece? Dá ruim. O Simon diz, faça a manutenção. Então, o Simon diz assim, faça a manutenção do carro, o Simon diz, faça a tua manutenção. A espiritualidade é muito importante. Uma coisa que eu sugiro para os meus líderes, eu não forço. Inclusive, eu tenho uma menina lá que está na qualidade, que estou treinando ela. Ela não acredita em Deus e não aceitava a Bíblia. Eu falei, não quero te forçar nada e não quero te converter em nada. Só vou te pedir, pelo ritmo da tua vida, eu quero que só leia Provérbios. Mas não leia querendo ver a Bíblia. Eu leia como você aprender, como seja o teu manual de vida. Daí, foi 3 dias depois, eu falei assim, qual que você leu já? Ah, ali está o que estava escrito. A menina do lado falou, viu que eu falei que ia te cobrar? Mas não é. A pessoa ter os seus valores já bem definidos. Porque principalmente as jovens estão indo com uma mentalidade totalmente diferente. E ela está bem desviada. E tem um potencial extraordinário. Mas, claro, eu não vou mudar ela, que vai mudar por si própria. Mas eu estou dando as ferramentas e ela está cumprindo. Então, o líder também tem esse papel. Ah, mas eu estou ali só para liderar e tal. Mas você não sabe quantas pessoas, indiretamente, você está ajudando. Quantas pessoas, talvez, você esteja salvando. Eu lembro da dona Teresa. Eu sei que tinha pessoas que queriam cometer suicídio. Ela ajudava. E, geralmente, a nossa é muito o chão de fábrica, pessoas muito simples. Tem problemas com drogas, prostituição, porque é uma mão de obra muito artesanal, violência doméstica. Então, se dá muito apoio para essas pessoas lá. Sabe? Então, a questão de droga é muito forte na nossa cidade, tá? Muito, em qualquer lugar, né? É crack, é cocaína, a bebida. Então, hoje lá dentro da fábrica você não vê pessoas bêbadas. Você vê pessoas que estão fumando, estão... Não é que a fábrica é assim, a região é assim. Então, você tem que estar muito atento. Você sabe que as pessoas conseguidas vão usar droga mesmo que em qualquer lugar. Outra coisa, procurar ajuda profissional, um psicanalista, um psicólogo, isso não é feio. Às vezes é o que a gente precisa, um alinhamento. E o principal de tudo, que às vezes você quer fazer imediato, e eu fazia algumas vezes, é o quê? Tira um minuto. Tenha um fone de ouvido,
uma musiquinha do Spotify, ou lá no YouTube salvo, uma musiquinha o quê? Calma. E usa o quê? A respiração. Com o fonezinho, desligue por 1 minuto. Faça a respiração. Era incrível aquilo que parece que estão tirando com a mão. E conversa com quem? Com Deus. Faz uma oração, se você acredita. Senão, pelo menos a respiração você já faz. Faz total diferença na tua vida e no teu dia. E eu trabalho, gente, eu vou dizer o seguinte, vocês vão ter pessoas que dizem assim, detesto trabalhar aí. O problema não é o trabalho, é você, da forma que você olha para as coisas. Eu podia vir para casa e que saco, mais um MDG para participar. Fácil. Mas como que você está olhando? Quando você chega em casa, que saco, tem que chegar em casa. Aguentar esse povo. Não é as pessoas que estão à sua volta, é você que está fazendo o ambiente. E vocês sabem que o ambiente transforma você. Então, com quem você anda, você começa... O que o Thales fala tanto do network, do ecossistema? É a mesma coisa no trabalho, as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão à sua volta estão te incentivando a crescer? Ou estão te puxando para baixo? Eu saí de muitos grupos de WhatsApp, coisa que, para mim, é só que acontecia o quê? Era só porcaria de lá, não somavam nada. Então, o que eu faço? Eu tenho agora os grupos só do MDG, que a gente às vezes troca uma figurinha e pronto. Então, tudo aquilo soma. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida, acho que isso a maioria das pessoas já estão fazendo hoje, é desligar a televisão. Eu já faz uns 20 anos que não sei o que é Rede Globo, o que é SBT, nada. Troquei por livros. E eu vou indicar um livro para vocês aqui. Acho que eu passei para a Michelle, né? O livro de Jim Collins. Empresas feitas para vencer ou empresas feitas para durar. Um desses dois. É fantástico. Isso mudou a minha visão. Eu li acho que 2, 3 vezes esse livro. Do Jim Collins, Empresas feitas para vencer ou empresas feitas para durar. Tem um outro livro dele lá que eu não gostei, daí eu não vou sugerir esse. Mas esses dois vocês podem ler de olho fechado. Não, tem que estar com o olho aberto. Não tenho medo, que vale a pena. Eu gosto de outra coisa. Quando eu viajo, eu baixo audiolivro, né? E nessa viagem eu vinha escutando vários não, uns que é 10 horas dele. Eu gosto de viajar de carro, já só bem ficar escutando e estudando quando eu viajo. Quando eu fazia uma época, eu fiz a minha psicanálise, estava fazendo psicanálise também. Então as aulas eu não conseguia assistir, né? Então o que eu fazia? Baixava o áudio e vinha escutando. Eu ia para o Rio Grande do Sul, muitas vezes dava 8 horas de viagem, lá dependendo do trânsito. Eu escutava todas as aulas e aprendia muito mais do que... Então, Mindfulness é mais ou menos se desligar totalmente, fazer a meditação. Tá, sai. Quem quiser falar com o Thales em relação ao conselho, ele está lá na sala de reunião, tá? Tá liberado, vocês podem se deslocar até lá. Qualquer coisa a gente direciona também. Fechou? Só isso. Pode mudar daí. Então, e outra coisa, não deixe de perguntar, pessoal. Claro que é. A gente traz aí depois do almoço aí. Então, uma liderança sustentável, o que é? Vulnerabilidade com força, coragem para pedir ajuda quando necessário. Você tem que cuidar com orgulho. Claro que você tem que estar atento. Geralmente eu vejo dentro de empresas que as pessoas têm o prazer de derrubar o outro. Então sempre tenha pessoas de confiança ao seu lado para que você possa pedir ajuda. Cultura de suporte. Né? Criar ambientes de apoio, que isso o líder tem que fazer para a equipe. Você que está à frente de uma equipe, frente de liderança também, o dono da empresa. O que eu estou falando, líder, serve para todos nós que temos empresa, temos negócios. Tá? Não é só aquela pessoa que está com uma equipe. Às vezes a gente sozinho. Ter uma rede de apoio, criar uma estrutura, e, gente, principalmente o feedback. Tá? O feedback é muito importante, criar esse hábito de dar o feedback. É muito importante. Traz resultado. Porque muitas vezes o funcionário trabalha e ele não consegue ter aquela segurança que está indo bem. Porque a gente bate, bom trabalho, isso não resolve. O bom trabalho vira costume.
Como que é um bom feedback? Vou passar só bem rapidinho aqui. É aquele assim, fulano, aquele trabalho que você fez trouxe um resultado XYZ para a equipe, ou para a empresa, e todo mundo ficou muito feliz. Pronto. Você explicou qual foi o trabalho, você falou dele, a importância do trabalho e os resultados. Desenvolvimento de sucessores, os talentos que estão à nossa volta. A gente tem que aprender a prestar atenção nos talentos que estão à nossa volta. A gente perde talentos porque medo que, às vezes, para quem tem uma equipe de liderança, às vezes o líder tem medo de ensinar outro porque ele tem medo de perder lugar. Por isso entra o feedback, para ele ter segurança também no que está na empresa, está na tua empresa. E lembrando que no Jim Collins vai falar o seguinte, foi o Guto que acho que falou disso ali, nós estávamos conversando ontem. Como que era os barquinhos lá com remo? Se tiver todos os remadores e um contra, tira rápido o contra. Manda embora urgente. O Jim Collins fala que você não deve perder mais de 5 minutos para mandar embora. Porque ele estraga toda a equipe. Eu fiz consultoria em empresas, fiz na Mercedes, lá em Mar, fiz na rede de supermercados. E eu sei que na Mercedes não, na rede de supermercados tinha uma laranja podre. E a gente foi obrigado a tirar a pessoa. Dá dó? Eu não tenho dó, por quê? Quando a pessoa vem oferecer trabalho, ela está oferecendo trabalho. Qual que é a função da gente? É pagar. E ela prestar o serviço. Eu sempre mostro isso aí. Então, quer dizer, ninguém está devendo favor para ninguém. As pessoas têm que cumprir suas obrigações, tanto a empresa quanto o funcionário. Por isso tem que ser muito transparente quando inicia. Antes de iniciar a falar, não adianta esconder, querer fazer as coisas pela metade. Não funciona. Você tem que ser transparente. Você tem que ser realista com a coisa. E eu já gosto de pintar o bichinho um pouquinho mais feio. Eu falo mesmo, tem isso aqui, só tem que enfrentar isso. Porque se a pessoa agarrar aquilo, realmente ela quer. Equilíbrio, coragem para decidir e sabedoria para delegar. Mas é melhor, eu prefiro fazer sozinho que sai bem feito. É que você não está sabendo ensinar. Aí entra os procedimentos, PPM, orientação. Então, tudo isso aqui, você pode dizer assim, se vocês fizerem uma autoavaliação, você consegue fazer tudo isso? Não. Pode dizer assim, não. E o que tem? Não tem nada, está tudo bem. Vale a pena você buscar desenvolver cada item. Manda aí, Guto. Queria destacar o primeiro item desse slide, vulnerabilidade com força, que isso foi muito disruptivo na minha vida, um livro que eu li da Brené Brown, que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estava lendo isso. Ela tem um TEDx aí também, ela é sensacional. Acho que para todos os empresários aí, quem não teve a oportunidade de ler, leiam, porque eu faço sempre associação daquilo que a gente aprende com alguma coisa na Bíblia, né? E é justamente aquilo que Paulo diz. Quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque a gente tira a mão e a gente deixa Deus agir. Então, assim, essa vulnerabilidade, quando você assume realmente essa posição, é impressionante o poder que ela tem. E ela fala sobre isso, entendeu? Sobre o poder dessa vulnerabilidade. É sensacional, você deve estar gostando, né? Então, assim, só para destacar dentro dessa liderança sustentável, como é importante a gente saber que nós não somos deuses. Isso. Nós não somos donos da verdade, nós não conhecemos tudo, entendeu? A gente tem que ter essa vulnerabilidade muito clara e sem medo de se expor, para justamente você ter essa graça divina aí que Deus usa na hora da nossa fraqueza. O que o Guto compartilhou aqui, eu vou trazer para vocês uma situação que eu tive. Teve um rapaz que é engenheiro, ele é engenheiro de tudo que é forma. Engenheiro mecânico, engenheiro de produção e tal, e eu contratei esse rapaz. No começo o cara me surpreendeu. Até um dia que eu vi que ele queria pegar o meu lugar, ele falou. Meu sonho é estar aqui no teu lugar. Tá? Levei de boa, né? Aí eu vi que ele começou a fazer o quê? Joguinho dentro da empresa. Seu filho da mãe. Você vai achar o teu. Aí, agora que o Guto pôs, o que é? Ele estava se achando Deus. E lá dentro a pessoa... E lá não adianta mexer com o povo. Eles acham que o peão é burro? Não. Da vida, eles conhecem, eles sabem mais do que a gente. Aí ele começou. Até que o dia eu falei, para mim, eu falei, acabou, cara.
Tchau. Foi só o tempo, eu dou um tempo sempre para ver se eu não estou enganado. Tchau. Aí, porque eu estava montando outra fábrica nossa lá, que é uma laminadora. O que é a laminadora? É que pena que eu não pus a imagem da empresa ou do produto. Mas ela faz. Quem já viu lâmina de madeira? Então aquela laminazinha fina, o que a gente faz? Tem o torno que faz. E nós compramos um torno chinês, veio há pouco tempo, com guilhotina rápida. Então a produção dele é espetacular. Sai tora assim, cuspindo lâmina. E o que acontecia? Ele estava querendo mandar no que eu estava fazendo. Tipo, acho que é trouxa, né? Foi qualidade de dono e, peraí, mas eu fiz ele sumir lá no mesmo dia. E daí eu já tinha avisado, eu aviso, assim, vamos fazer assim, sensado. Agora a segunda, chamei a terceira, deu feedback. Na quarta foi back. Então, é a questão do não se achar, o orgulho, se achar o bonzão da parada. E eu já sei que está na outra empresa, que foi lá, tirou funcionários nossos, funcionários importantes, só que agora já está ganhando a conta lá. O mesmo problema. Não dura. Porque você leva a tua imagem. A imagem pessoal dentro de uma empresa, a imagem pessoal do teu trabalho, você que constrói. A nossa marca é o nosso nome. A nossa marca é o nosso nome. Mas eu sou dono da empresa. Não interessa, é o teu nome. Não. Isso. Como que vai ser visto depois? Por onde você passa? Como que vão lembrar de você? Eu fiz uma consultoria com um rapaz uma vez, e o rapaz era bom. E eu falei, daí fiz essa do legado. Por onde você passar? Se você mudasse de lugar hoje, o que a pessoa ia lembrar, os teus vizinhos lembrar? Acabou as festas. Eu diverti, falei, acabou as festas. Então, tá bom, não vai ter mais churrasco. Então, a imagem tua, a marca pessoal está aí no dia a dia. Como que você vai ser lembrado? E o dia que você for, como que vai ser lembrado? Entende? Então é importante cuidar disso também. Guilherme? Meu assistente está a bater. Conclusão, cuidar de si mesmo é cuidar do todo. Inspiração pela resiliência, o líder que você cuida inspira a equipe. Não adianta, você inspira a equipe, você é o modelo da equipe. Certo? A gente vê assim, as pessoas começam a pegar os jeitos do líder, do dono da empresa, quando tem muita convivência. Um filho copia o pai, geralmente, a filha geralmente copia a mãe. Quando se dão bem, né? É óbvio. Então, eles começam a ter o jeito, a identificação. O autocuidado como responsabilidade. Cuidar de si não é egoísmo, gente. Você se preocupa de cuidar de você não é egoísmo. Meu pai, ele tem o seguinte, como que é as férias dele? É o final de semana. Ele não tira férias. Já faz uns 15 anos, 20 anos. Só que no final de semana ele faz o churrasco, a cervejinha dele e tal. É o jeito dele. 6 horas ele está na fábrica e sai 8 horas da noite. É o jeito dele. O que eles vão fazer? Se tirar, ele fica doente. Então é o vício dele. Entende? Então cada um tem a sua forma, cada um conduz a sua vida como se adapta melhor. Eu acho certo? Não, eu não acho nada certo. Porém, é o jeito dele. Cada um tem o seu jeito de administrar. Tenta adaptar a sua vida, o seu jeito de trabalhar com a sua realidade. Pronto. Fazendo bem administrado. O Thales passou várias ferramentas, como se enxergar o teu negócio, está aí. E você vai conduzindo a tua vida. Tem momentos que você vai ter que negociar, você vai ter que passar mais horas, trabalhar mais no final de semana, porque é necessário aquele tempo. E vai ter algo que você vai poder curtir. Só que não pode ter demais um ou outro. Tem que ter o equilíbrio. Sustentabilidade integral. A saúde do líder reflete na saúde da organização. Não adianta. Tem que estar esperto por isso. Guilherme? E essa frase, eu gostaria que... Isso aqui já é conhecida, mas eu gostaria que todos guardassem. Liderança não é sobre ser o melhor. É sobre fazer todos ao seu redor melhores. Aqui está meu Instagram, se quiserem me seguir. Então essa frase para mim é muito impactante. Alguma dúvida? Pode lá. Boa tarde, gente. Bom demais?
É prazer estar com vocês. Meu nome é Guilherme. A gente participou do MDG do ano passado, Opa. setembro e outubro. Nós somos de Minas e é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Queijinho bom. Bom. E só trazendo um dos pontos que me chamou muito a atenção, e eu lembrei de um dado que saiu da Gallup recentemente. Foi feita uma pesquisa com 2 milhões de pessoas e 50% delas não sabiam o que era esperado no trabalho. Então, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas diante dessa pesquisa. E nisso envolve líderes e muitas vezes nós acabamos sendo levados pelo efeito manada e não paramos, né? Não colocamos um freio para justamente exercer uma liderança sustentável. Então, reforçando esse ponto, Perfeito. Obrigado pela colocação. Eu que agradeço até a colocação aí, que é uma coisa assim que tem afetado muito os trabalhos. Tá? Microfone. Ele falou referente à questão do parar, né? Dentro do MDG, de tudo que você falou, eu tenho percebido, a gente tem conversado também, que é necessário parar para amadurecer melhor. Né? Quando a gente não para, quando a gente tem a vida acelerada, a gente acaba não prestando atenção nos processos, e aí a gente foge dos números e foge de si mesmo. A gente acaba se perdendo não só a empresa, mas perdendo pessoas ao nosso redor, porque a gente não dá conta. Não dá conta de dar atenção, não dá conta de fazer o que precisava ser feito, e aí a gente acaba perdendo tudo. E a gente se pergunta o porquê. Mas é porque a gente não parou, deu 2, 3 passos para trás para reestruturar de novo aquele passo para seguir mais à frente, para ir mais à frente. Então, o fato da gente precisar parar, analisar onde a gente está e aonde de novo a gente quer chegar, porque às vezes a gente chegou e acha que é só ali, mas não, tem muito mais para acontecer. Só que somos tão limitados dentro da nossa consciência que a gente só se vê até ali. Até vou trazer um exemplo dessa tua colocação, importante, foi muito importante. Eu fiz uma mentoria com um rapaz no litoral catarinense. E ele era um dentista, um baita dentista. E ele tinha uma cervejaria, mas ele estava quebrado os dois lados. Ele estava quebrado com a cervejaria, tinha um ganho até prêmio da melhor cerveja, artesanal e tal. E o casamento também destruído. E financeiramente ele estava a mulher gastando, era advogada e tal. Em 3 sessões, sem brincadeira, isso foi para mim espetacular, em 3 sessões. O que foram as 3 sessões? A primeira, não entendi. A segunda, nós conversamos, fomos alinhando. Na terceira, ele me contou, João Ricardo, eu dei a minha cervejaria para os meus sócios, porque não tinha que receber, estavam com prejuízo, ele deu para eles. E nessa semana já consegui aumentar o faturamento da parte de dentista, porque eu estou fazendo o que eu amo. E ele conseguiu aumentar o valor de cada consulta dele, porque ele parou, analisou e fez isso. Então, às vezes, você precisa abrir mão de uma coisa, porque você está tirando o quê? Energia demais para um e para outro, em horas erradas. No passado, eu fiz isso. Quando eu montei a turma Leader Coach, o Coach for You, o que era? Eu tinha o Leader Coach e a madeireira. Eu estava ferrado nos dois. A madeireira tinha a família, mas eu estava ferrado nos dois, não conseguia fazer nenhum outro. E eu estava entrando em estresse. E o que eu fiz? Eu parei tudo. Parei 1 ano, 2 anos, tudo. Eu ganhei mais dinheiro e voltei com mais força. Porque eu analisei os pontos, entendi as coisas, corrigi aquilo que tinha que corrigir. Porque às vezes a gente não está enxergando, você está fazendo, e você acha que está sendo o super-homem. E quando você vê, você embolou. Então, essa é a importância de você dar uma parada, analisar, né, entender. E aí eu quero encaixar junto o feedback, né, por quê? Aí, se você escutar, abrir o teu ouvido, a escuta ativa, que isso é muito importante, a escuta ativa, saber ouvir. Genuína, aquela que você vai escutar e vai te doer. E você sabe que não é grosseria da pessoa nem maldade. Você vai receber um feedback que às vezes vai mudar a tua vida completamente. Na última turma do meu Coach for You, eu teve uma moça que veio, cara, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu nunca tinha ouvido um feedback
Ela me falou umas coisas que eu não dormia aquela noite. No outro dia eu estava agradecendo ela. Primeiro foi para gerir as coisas, porque eu não estava acostumado a receber um feedback assim. E como a gente é dono, era o líder e tal, você não costuma receber. E aí receber de uma pessoa totalmente estranha de você, para mim foi depois eu só agradeci, porque aquilo. Então você começar a trabalhar o feedback e aprender a receber outros feedback é muito importante na vida. No digital não dá para dar muita bola a alguns feedbacks, você sabe que é para te ferrar mesmo. Que é os, como que é os, esqueço o nome dos raters. Aí você vai lá, um bloco, tá bom. Bloqueia o cara e tá bom. Mas tem pessoas que te chamam, que são teus amigos, te falam. É importante isso. Você filtra. Mas eu digo, às vezes, o que eu faço? Às vezes, minha esposa. Sempre diz no relacionamento, quando você escuta, a pessoa é um anjo que está te falando. A pessoa está te mostrando os erros que você tem. Mas a gente é orgulhoso, egoísta, não, está querendo implicar comigo. E eu aprendi a ouvir. Fechar a boca e ouvir. E mudou completamente o relacionamento. Eu achava que ela que tinha que mudar, mas aí quando eu mudei... Então, o feedback, essa situação de parar. Então, são vários casos assim. Essa desse rapaz, eu até hoje, ele tinha tem duas, hoje não sei quantas tem, 2 clínicas, ele deu conta das 2, e aumentou o faturamento, coisa significativa, e além de que estava de bem com a esposa depois no final. E o que fizeram? Nada diferente, só simplesmente tomou decisões e organizou. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, espero que... Hoje trouxe rapidinho, né? Eu trouxe uma pincelada, só um pouco. É uma experiência nova aqui, está aqui no um palco com responsabilidade, o Thales. E agradeço até o feedback que a Lídia passou. Para mim foi muito gratificante. E eu estou tendo live todas as quarta-feiras. Quarta-feira é Collab, acho que logo vão estar com o Guto lá. E eu estou organizando. E com certeza aí para frente, vai demorar um pouco, tem uma fila grande já. Vocês terão oportunidades também de participarem e fazer a parte de vocês também, tá? Dessa turma aí, pode ter certeza. E o que eu puder ajudar vocês, estou à disposição, ok? Então, obrigado aí e continuamos.